Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal, o nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão, nós vamos descrever alguns segredos aqui na parte de recrutamento e seleção de talentos. Nós vamos te ajudar a recrutar, a selecionar melhor as pessoas para que você tenha mais tranquilidade, para que você consiga, de fato, aí trazer as pessoas certas para dentro do seu negócio. Afinal de contas, trazer pessoas erradas para dentro do negócio gera um transtorno absurdo. Eu tenho que mandar embora, contratar outra e a gente não pode passar por isso mesmo porque isso gera muito mais custo. Então acompanhe o vídeo que a gente já vai dando várias dicas, você vai colocando isso já num formato de plano de ação, você já vai tendo insights ao longo do vídeo e isso ao final você tem aí o seu plano de ação para poder executar. Vamos lá então ao cenário de hoje. Contratar sempre é um risco, desde que você não tenha processo. E aí você fica achando que é sorte isso, e não é sorte. Você precisa desenvolver uma metodologia para poder te ajudar, para você sair desse cenário de achar que é sorte. Porque quando você fica achando que é sorte, é o pior do cenário. E aí você fica tentando um, tentando o outro, tentando. Olha a quantidade de desperdício que você faz ao longo dessas contratações que acabam sendo muitas vezes inúteis. Então o seu negócio precisa das melhores pessoas. E para que você traga essas melhores pessoas, você precisa desenvolver um processo que te ajude a enxergar os talentos que a sua empresa merece para você poder montar aí o seu time campeão. Então você tem que entender, tudo isso faz parte da cultura organizacional do negócio. Você precisa entender essa cultura para que as coisas aconteçam com fit cultural, né? Para que você consiga... O que é o fit cultural, Marcelo? A palavrinha bonitinha e tal. Na verdade, é você encaixar o candidato na vaga certa dentro da cultura do seu negócio. Não adianta nada trazer uma pessoa que não se encaixa na cultura, não está no momento da empresa, muitas vezes, não entende a cultura e aí isso vai dar o quê? Vai dar muito ruim lá na frente, vai gerar transtorno para você. Então, tudo isso faz parte de uma metodologia, onde a gente vai buscar o quê? Competências dentro de uma pessoa, competências que se encaixam dentro do cenário que eu estou buscando, dentro do ambiente que eu estou estabelecendo aquela vaga. Então eu vou precisar identificar algumas habilidades importantíssimas. E também a gente precisa ter habilidades para poder encontrar as pessoas certas, ok? E saia do formato de só habilidade técnica, porque hoje a habilidade técnica não é tão diferencial, porque daqui 6 meses essa habilidade pode estar sumindo do mercado. Então a gente precisa ter habilidades comportamentais e gerenciais para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Pontos chaves dentro de todo esse processo. É alinhamento estratégico. O que significa isso? A vaga que eu estou buscando, ela tem que fazer sentido com o objetivo da empresa. A pessoa que está vindo vai me ajudar a desenvolver esse planejamento estratégico. E para isso eu preciso estar muito bem alinhado qual é o perfil dessa pessoa, qual é o estilo dessa pessoa, quais são as habilidades comportamentais. Então eu tenho que detalhar tudo isso. Por outro lado, eu preciso dar uma boa experiência para o candidato. Para quê? Para que ele se sinta à vontade, para que a gente consiga identificar essas habilidades necessárias que a gente está buscando. Se você deixar um ambiente tenso, desagradável, você provavelmente não vai tê-lo, tá bom? E ele também não vai conseguir mostrar a melhor forma dele, a melhor face dele. Ponto importante, a gente também precisa desenvolver habilidades. Habilidades para a gente se comunicar de forma eficaz, para que a gente consiga transmitir de fato o que a gente está precisando, qual é o ambiente que ele vai trabalhar, quais são os planos futuros para a empresa. Muitas vezes a gente precisa vender a vaga para que as pessoas queiram trabalhar no nosso ambiente. Para isso também eu vou precisar desenvolver uma habilidade extremamente importante, que é o pensamento analítico diante de todas as fases, para que eu encontre pontos importantes e consiga aí selecionar as melhores pessoas. Então eu vou ter que ter uma análise crítica para avaliar os currículos, eu vou ter que ter uma análise crítica para as entrevistas, para as avaliações no quais a gente vai desenvolver para que a gente aprofunde mais e conheça melhor as pessoas e encontre os candidatos ideais. Técnicas eficazes que a gente recomenda: entrevistar com foco em comportamento. A técnica a gente consegue ensinar. Eu prefiro muito mais trazer um candidato com um comportamento no qual se encaixe dentro da cultura organizacional, que tenha fit com o departamento, do que trazer alguém que não consiga trabalhar, mas que tenha
as competências técnicas. As técnicas a gente consegue muitas vezes treinar facilmente. Faça para isso diversas avaliações, a gente chama isso de avaliações multifacetadas. Métodos de avaliações para cada fase diferentes, para que a gente consiga aprofundar e encontrar as habilidades comportamentais necessárias para aquele cargo. Dinâmicas de grupos, estudos de casos, entrevistas diferenciadas, coisas do tipo assim, se você tem um time, traga o time para entrevistar aquela pessoa, para ver se faz sentido, para ver se o time gosta de ambiente. Obviamente que tem que ser muito bem estruturado para não simplesmente ser gosta ou não gosta. Pontos principais aqui de erros a serem evitados. Evite tomar decisões baseadas em preconceitos e estereótipos. Saia desse cenário de achar que tal pessoa não pode trabalhar aqui, outra não pode trabalhar ali. Isso é coisa do passado. Você precisa conhecer as pessoas para que você consiga entender o que elas têm a melhor a oferecer. Outro ponto importante é falta de clareza nos critérios. Você vai para uma entrevista e não sabe o que você vai avaliar. Você vai para um processo de seleção e recrutamento sem nenhum tipo de critério. E aí você vê que tem uma desconexão muito forte com as estratégias da empresa. Ignorar referências também é um ponto que é muito crucial. Você não buscar referências, principalmente se você tiver dúvida. Você tem que ir atrás da trajetória dessa pessoa, tentar entendê-la, por que ela fez essa trajetória, se você tem alguma dúvida, é importantíssimo. Pressa na contratação também é um outro erro gravíssimo, ainda mais para cargos de liderança. Você tem que conhecer bem a pessoa, você tem que aprofundar bem, então cuidado com isso e olhar só para as questões comportamentais. Você já deve ter ouvido aquele ditado, se contrata pela técnica e se manda embora pelo comportamento. Então, se manda embora pelo comportamento, você tem que identificar o comportamento antes. Esse processo ele é vital para o teu negócio. Imagine se você fica tendo pessoas que estão girando nos cargos. Olha o prejuízo que você está dando. Porque você tem que pagar as indenizações, você tem que pagar diversas coisas, você treina muitas vezes as pessoas, esse dinheiro ele sai do caixa. Você se descapitaliza absurdamente fazendo giros de pessoas aí com muita frequência. Tá bom? Então, com todas essas orientações que eu te passei, você já tem um plano de ação. Basta você se preparar, colocar em prática que com certeza você vai estar em outro nível de recrutamento e seleção. E é de suma importância você melhorar esses processos para que você consiga, aí, de fato, trazer resultados para o seu negócio. E olha só, vou um pouquinho mais além. Para que você tenha mais tranquilidade, é muito importante você trazer um time que você consiga deixar o time tocar sozinho e você consiga pensar em outras coisas. Tá certo? Você é responsável por trazer o time. Não adianta ficar reclamando da pessoa porque foi você que trouxe. Tá, ok? Mesmo empresas familiares, deve-se passar pelo processo de seleção para que você consiga identificar onde que aquela pessoa tem grandes chances de trabalhar melhor. Resumo de tudo que a gente falou. A gente falou aqui do processo de recrutamento, a gente falou de pontos importantes desse processo de recrutamento e a gente também falou de principais erros nesse processo. É muito importante você rever esse vídeo de novo, rever várias vezes e identificar novas oportunidades. E aí você tem um plano de ação mais elaborado. E aí o que a gente fala? Ação, ela é extremamente importante. Não adianta nada você ver esse vídeo aqui e não fazer absolutamente nada, porque daqui uma semana você já esqueceu tudo que deveria estar sendo feito hoje. Tá bom? Dúvida? Manda mensagem pra gente. Tudo isso faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. A gente tem aqui um programa de mentoria onde a gente ajuda os empresários a saírem desse cenário, irem para outro estágio. E isso faz parte de um dos nossos processos. A gente ajuda a melhorar os processos de recrutamento, assim como ajuda a melhorar os processos de venda, melhorar os processos logísticos e várias outras coisas. Isso tudo está dentro da nossa metodologia. Olha só, coloca aqui para a gente nos comentários o que mais fez sentido para você hoje. Para a gente entender o que você está captando, o que você está recebendo aí, para que a gente consiga trazer mais resultado aqui para você, mais conteúdo aqui para você. Gostou? Curta esse conteúdo e principalmente compartilha isso para aquelas pessoas que vão precisar desse conteúdo. Os pares, os seus colaboradores, as pessoas que estão entrando dentro do negócio, elas precisam estar na mesma página que você. Caso contrário, elas vão ficar pensando só o que elas precisam ser feitas ali no momento, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.